mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir. Paga de inocente, mas cê sabe que não é. Fala galera, estamos começando mais um Poucas Podcast. Hoje a gente está crente. Não que a gente não esteja nos outros dias, né, Diego? Não. Mas depois do carnaval é necessário, né, a gente trazer mais a presença de Deus na internet, porque o que tem de gente fazendo vídeos, falando contra a palavra de Deus, e nós não podemos
ser aqueles que vai escalar. Então a gente tem que trazer um pouco do conhecimento da palavra de Deus também, trazer as pessoas que são experientes, que conhecem a palavra de Deus, para trazer uns ensinamentos também diferenciados e tirar dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas em relação à Bíblia também, que muitas vezes fica aqui, pô, mas por que isso, por que aquilo? Será que mudou do Antigo Testamento para o Novo? Mas é isso aí, meu nome é Bruno Felipe e nós vamos começar mais um Poucas. Vamos lá, Diegão? É isso aí, eu sou o Diego e vamos junto aí nessa... Vamos nessa caminhada, né? Nessa caminhada. E é o seguinte, galera, se apresenta para nós aí, nosso convidado de hoje. Meu nome é Valmir, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Madureira, faço parte desse ministério já faz uns 16 anos. 16 anos, é tempo, hein, 16 Val? anos. Eu posso chamar de Val, né? Pode, tranquilo. Então demorou, então. A amizade é a mesma. Então fechou, então. Então é Tá, Val, é Val. bem tranquilo. Ok, então, Val, então 16 anos, Assembleia de Deus Madureira. E a gente vai fazer algumas perguntas aqui, né, em relação à Bíblia para você, em relação a plano de salvação, essas caminhadas todas. Sim. Uma das perguntas que eu vim me questionando em relação... Hoje, o dia todo, eu falei, pô, o que eu poderia perguntar para o Valmir, né, velho? Ele que tem um conhecimento, estuda muito. Ensina também lá na igreja? Sim, eu sou professor de escola bíblica dominical. A gente dá palestra, a gente prega o evangelho, a gente ministra também na igreja. Estou me envolvido na obra. Tá, pode ficar mais à vontade, tá? Você tá aqui, é tudo... Não, tô tranquilão, tô suave. Todo o microfone mais perto também. Microfone mais perto. Pode Pode mexer até aqui, ó, ficar movimenta, assim, fica à chega ele vontade. pra cá. O negócio aqui, ó. Calma aí. Isso. Deixa eu falar, era mais fácil, a salvação era mais fácil antes do sacrifício de Jesus, na era da lei ou na era da graça? O quê? Salvação, para a pessoa ser salva. A salvação, ela, na época de Jesus, você acha que é mais fácil, mais difícil a pergunta? Pergunta, é porque eu vou dar um exemplo. Antes do sacrifício de Cristo, né, o povo vivia pela lei, certo? Sim. A lei mosaica. Cumprir os mandamentos e tal. A gente tem até a passagem do jovem rico que ele fala, eu tenho todos esses mandamentos eu tenho cumprido, o que eu tenho que fazer? E aí Jesus fala para ele abrir mão das coisas. Mas naquela época, era mais fácil ser concedida a salvação? Ou ninguém era salvo naquela época? A salvação só veio mediante o sacrifício de Jesus? Não, existe a salvação desde o princípio. Desde o princípio. Após o Éden, os homens que andaram com Deus, eles foram salvos. Só havia ainda liberado ainda o caminho que foi Jesus. Só que Jesus ele vem desde Gênesis até Apocalipse aparecendo na Bíblia. Como em Gênesis ele fala que ele é a semente da mulher que viria, entendeu? Que faria toda a diferença, precisaria na cabeça da serpente, ela feriria o seu calcanhar. Então desde o princípio já existe isso aí já, a salvação. Só que ela, como se diz assim, o Velho Testamento apresenta Jesus ainda meio uma sombra ainda, ou algo meio obscuro, ninguém entendia. O que seria essa salvação? O que seria esse novo caminho? Aí, quando vem na nova aliança, aí aquilo que era sombra se torna real. Por isso que ele se tornou o vivo caminho, entendeu? O novo e vivo caminho. Porque veio sobre uma nova aliança. Uma aliança não mais de leis e regras para ser estabelecidas, mas uma lei de graça, onde você recebe algo que você não merece. Por isso que é graça. Entendi. Tem um pastor não, né? Tem um influencer que ele está militando muito na internet ultimamente, e um dos questionamentos dele foi, eu já nasci devendo, alguém pagou a minha conta sem eu pedir, e agora eu sou obrigado a pagar. E como que você vê esse posicionamento? Não sei se você viu esse influencer ou não. Ele era um cara que era cristão, se frustrou por alguma forma com a igreja, e agora ele meio que milita contra, né? Ele fala que esse Deus é muito cruel, esse Deus que as pessoas pregam na igreja, que se você não obedecer 100%, você vai para o inferno. Uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, você acha que ela ainda vive pela lei e não pela graça? Eu acho que ela vive na confusão do seu entendimento. Porque, na verdade, você vê que ele explora algo dele próprio, da sua própria imaginação. Ele não respeita as leis de Deus e ele cria as próprias leis para ele. Então, automaticamente, ele está equivocado e quer que alguns aceitem esse equívoco dele. Não que seja verdade, porque a verdade é uma só, está estabelecida, é a palavra. Ela não muda, é imutável. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não passará. E como que foi sua conversão, Valmir? Minha conversão foi um pouco complicada. Eu vivi numa época assim de adolescente assim muito rebelde, revoltado. Tinha muitos traumas, muito mesmo. Nem eu me entendia. E eu vivia num mundo obscuro, cheio de problema com droga, com bebida, com álcool.
E me perdi mesmo no fundo do poço. Aí quando eu estava quase para tentar o suicídio algumas vezes, tentei, não Você chegou a tentar o suicídio? cheguei. Uma vez eu ia me jogando na frente de um caminhão. Aí seguraram pelas pernas, não deixaram eu ir. Outra vez eu bebi até quase entrar em overdose de bebida. Nessa Entrei época, em coma alcoólico mesmo e não Já era consegui. casado? Já? Não, eu tinha solteiro? 17 anos ainda. 17. 17 para 18 anos. A gente trabalha com bastante jovens, né, Diegão? Que a gente tenta, que a gente ganha, que a gente tenta, que a gente traz, que a gente evangeliza, que tem muitos problemas. Então a gente acredita que daquela época já tinha e hoje só tem aumentado isso. É, porque, tipo assim, o que acontece? Vai muito de estrutura familiar. No meu caso, eu tive uma estrutura familiar um pouco, vamos dizer assim, bagunçada, e eu fui pegando uns caminhos meio errados. Tinha um monte de fio solto, eu fui tentar emendar um fio no outro e me deu os fios errados. Aí quando eu fui ver, eu estava fora de mim, das pessoas, e tudo que eu fazia para estar na contramão. E aí foi onde eu fui me frustrando em um monte de coisa. Não acreditava em Deus na época também, não tinha assim aquele desejo de conhecer Deus, nada, era revoltado mesmo, sabe? Violento. E aí chegou um dia que eu tive um encontro com Deus, cara, e um cara que não chorava por nada, de repente me vi todo lavado de lágrimas. É mesmo? Você era ruinzão? Vixe, eu era mal, cara. Dava trabalho. Quem me conheceu no passado sabe disso aí. Eu não vejo vantagem de falar disso aí, sabe? Mas quem eu era e quem eu sou hoje, tem muita coisa para mudar ainda, mas o que já mudou, eu falo para você, só Deus para fazer isso. Da hora. E aí, mas como que foi? Alguém evangelizou? Alguém chegou e falou de Sim, Jesus? Foi... numa época da minha adolescência, eu lembro como fosse hoje. Eu estava numa situação assim muito, muito ruim mesmo, assim como pessoa, sabe? Ninguém, tipo assim, me dava credibilidade para nada, eu não tinha voz para nada. Eu era um cara de esquerda mesmo, fora do contexto. E aí um dia, dentro do ônibus, um jovem me viu, inclusive ele era líder do jovem da igreja que depois eu acabei indo, e ele falou assim que quando ele me viu, o Espírito Santo falou para ele assim, ó, ora e jejua por ele, porque ele é para mim um vaso precioso. Eu lembro até hoje o nome do menino ainda, o Carlos Fício. Aí, normal, esse menino entrou nesse propósito com Deus. E eu não sabia, né, até então. Aí teve um dia lá que eu me peguei, cara, dentro de um quarto, gritando, desesperado, se existia Deus, por que ele nunca veio até mim, por que ele nunca apareceu para mim. E entrei numa crise lá um dia lá, e eu falei, cara, que bagulho louco que aconteceu comigo ontem, né? E passou, né? Aí quando foi no outro dia, chegou esse rapaz na porta de casa, tardezinha, queria falar comigo, eu falei, não, não quero falar com ninguém não, amigão, não te conheço. Aí ele pegou e falou assim, eu posso ir aqui amanhã então, você vai estar mais tranquilo? Eu falei, vem amanhã então, não quero conversar com você não, cara. Nossa, foi ignorantão do cara, hein? Não, fui chato mesmo, eu era chato. Uma vez um cara veio me evangelizar, ele começou, depois ele parou, falou assim, não vou falar mais nada pra você não, pode deixar. Desanimou, falou, mas deixa quieto, vai, não mas não eu era ruim mesmo, cara, ignorante, não tinha uma educação boa, não adiantava. Eu tava fora, parecia tipo assim, um cara pegado no mato mesmo. E quando esse cara veio, ele começou a falar de Jesus para mim de um jeito tão, assim, especial. Eu falei assim, puxa vida, o que esse cara tá fazendo comigo? Enquanto ele tava falando de Jesus para mim em casa, eu comecei a chorar, cara. Chorava, eu não entendia porque eu tava chorando. Aí eu olhei para ele assim, o que você está fazendo comigo? Eu falei, não, é que Jesus tem uma obra na sua vida, e começou a me evangelizar mesmo. Ele me amou, cara, aquele cara lá, verdade. Ele me amou de um jeito assim, muito especial, e eu vi Cristo na vida dele. E ele tentou insistir depois comigo, sabe, para levar para a igreja, eu dei trabalho para ir para a igreja. É mesmo tendo essa experiência... Mesmo tendo essa experiência, eu fui um cara relutante. Eu relutei comigo mesmo. Que eu ia para a igreja, eu achava que não era da hora ficar na igreja. Falei, pô, cometi pecado hoje, não vou para a igreja mais não. Tipo, eu era ruim de cabeça. Pra você ver, eu não sabia ler, não sabia fazer nada, cara. Você não sabia ler, mano? Não, lia bem pouco. Eu saí da escola na quarta série, porque eu não suportava a escola, cara. Brigava com todo mundo brigava comigo, uma coisa estranha mesmo. Com 10 anos de idade, eu não tinha mais escola para mim. Caraca, velho. Verdade, foi difícil. Aí eu fui educado pela rua. Aí na rua não tem muita educação. Não, a rua só tem coisas... E na minha época era mais difícil, né? Que não era tão que nem é hoje. Então foi muito complicado. Entendi. E aí você começou a ir para a igreja, teve um encontro com Jesus? Sim, tive um encontro com Jesus, mas eu demorei para me firmar. Não vou mentir para você, não. Quem me conhece sabe a relutância que foi. Porque eu não entendia quem era Jesus, cara. Para mim era uma religião. Eu olhava assim, os caras falaram de Jesus para mim, fui para a igreja, eu vi que o negócio estava muito bom.
Falei, vou ficar aqui mais não. E saía pro mundão, voltava a fumar, beber, tipo... Quem via falou, você é louco, cara, você tá ontem na igreja? Falei, esquenta a cabeça não, cara. E na minha cabeça, ele estava normal. Porque até então ainda não tinha um conhecimento pleno de Jesus, né? Aí eu fui indo para a igreja, depois dava um tempo, depois ia para a igreja, dava um tempo. E todo mundo, esse cara tá brincando com Deus. Eu falei, não estou brincando com Deus, cara. É que eu não conheci esse Jesus como ele é de verdade ainda. Aí, pela misericórdia de Deus, os anos foi passando, eu fui tendo algumas experiências com Deus de verdade mesmo, de arrancar o cabelo da cabeça mesmo. Falei, cara, Deus existe. Mas eu ficava bravo, falei, como que Deus existe? Eu não consigo sair da situação que eu estou, sair das drogas, sair da bebida, conseguir me libertar. É impossível isso. E um monte de gente que eu conheci, que saiu das drogas e foi para a igreja, não permanecia, cara, também. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Será que Jesus não tem o poder de quebrar o gema de alguém que está nas drogas? É impossível isso. E aí eu comecei a lutar com Deus. Até que um dia Deus bateu de frente comigo, me transformou, mudou meu caráter, minha vida E qual a resposta que você conseguiu obter? Porque muita gente tem esse questionamento. Será que Deus não tem o poder de mudar minha vida, de transformar realmente? Tem. E o que o Espírito Santo falou para você nesse momento? Tipo, cara, eu tenho, mas... Não é tipo assim, eu tenho mas. É que tipo assim, a Bíblia diz assim, ó, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas essa palavra só tem poder se você tiver fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então tem muita gente que conheceu uma religião e acha que a religião não deu conta de curar ele. Porque ele não conheceu o dono da verdade. A verdade, melhor dizendo, que é Cristo. Quando você tem realmente um encontro com Cristo, a sua vida é transformada. O seu caráter é moldado. E acredite, mesmo você se convertendo, isso não é o fim. É apenas o começo de uma caminhada de maturidade, para você alcançar algo muito maior, que é assumir responsabilidade na casa do Pai depois, você ter maturidade de lidar com algumas situações que você não sabia lidar antes. É como uma família. E às vezes as pessoas que vêm para a igreja só seguem uma religião, falam, não gostei dela, vou para outra, não vou para religião nenhuma mais não. Para quê? Mas nunca conheceram Jesus. Até ler a Bíblia, até estudar a Bíblia. Eu conheço homens que leram a Bíblia 7, 8 vezes, mas nunca conheceram Jesus. Então não parte simplesmente de uma ideia, vou conhecer, não. Realmente é um encontro. E quando você tem esse encontro, Jesus te transforma. Não é que você mudou, Ele te transformou. E aí muda todo o contexto, irmão. Então é possível a pessoa estar na igreja há meses, anos e não ter tido encontro verdadeiro com Cristo. Tem pessoas, irmão, que só conhecem uma religião. Nunca conheceram o autor da vida. É nessa que pega aquela passagem, né? Que muitos bateram na porta e falaram, deixe-me entrar. Ele falou, cara, nunca te conheci, mas eu expulsei demônio, operei milagres, fiz isso, fiz aquilo. Então acaba se enquadrando nessa pegada, né? Da pessoa ser religiosa. Porque tem pessoas que acham que, pelo que ele faz, ele tem merecimento de alguma coisa. E esse é o mais miserável de todos os homens. Porque não tem mérito. Não é o que você fez ou o que você faz que vai fazer com que a obra de Deus continue seguindo adiante. É o que Jesus fez. E quando eu entendo que é o que Jesus fez que mudou toda a história, eu entendo então que por mais que eu faça, eu não estou fazendo nada. Já viu aquela passagem que Jesus fala assim, que se eu fizer tudo o que me mandarem, eu ainda sou um servo inútil? É essa palavra. Para ninguém se gloriar. A glória é dele, a honra é dele. É dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então você pode fazer 1001 coisas. Você olha lá em 1 Coríntios 3, vai dizer assim, ainda que eu tivesse dado todas as minhas riquezas do mundo para as pessoas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Então, se tiver amor, aí ele pega muita gente para a perna. Porque tem muita gente que tem boas obras, doa coisas que você até desacredita, mas não tem amor. E esse não ter amor, não é que você não está fazendo bem, é que Deus é amor. Só que para mim ter Deus na minha vida, eu preciso de Jesus. Jesus é o caminho que me leva até Deus. Então tem muita gente desprezando Jesus e querendo ir direto para Deus. E conhece Deus como Senhor, mas não conhece Deus como Pai. E é isso que vai quebrando
o elo e vai fazer com que as pessoas sigam uma religião, tenham até o nome de ser alguém famoso na mídia, mas nunca conheceu Deus, cara. E aí no meio do caminho eles vão se frustrar. Quantos artistas você conheceu que começou cantando bonito, falando bonito, pregando bonito, só que hoje as pessoas não estão nem perto de Deus. Na verdade, eles nunca tiveram. Eles conheceram uma religião. Imitaram alguém que fazia alguma coisa. Mas o dia que elas tiverem um encontro com Deus de verdade, pode ter certeza, tudo vai mudar. Alguma coisa, Diego? Não. Nenhuma pergunta? Tá quietão aí, pô. Vai continuar, mano. Travou, menino? Não, fica à vontade, Diegão. Pergunta aí, pô. Tipo, final. A gente vê bastante coisa em relação a isso que você falou, né? Sobre as obras, sobre não ter conhecido Jesus, sobre as pessoas se glorificar e achar que é pelas obras dela que elas serão salvas. Só que a palavra de Deus fala que o único caminho é Jesus, não existe outro. Tava conversando com um rapaz esses dias, eu falei para ele assim, cara, você acredita em Deus? Ele, não, acredito em Deus. Crê em Jesus? Não, creio em Jesus. Olha aqui para mim. Você acredita que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Ele, aí já é demais. Não sei se eu acredito nessa parte. Falei, mano, então acho que é meio que impossível você conseguir a salvação. Para você conseguir a salvação, é só crendo mesmo que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia vai dizer assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E todo aquele que não crê já está condenado. E aí? O que é essa condenação? A condenação é você não ter a graça, irmão. É você não reconhecer que alguém morreu já no seu lugar. Que alguém já fez algo que você nunca poderia fazer. Que alguém pagou uma conta que você nunca poderia pagar. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então tem gente que está tentando pagar a conta com o próprio dinheiro do bolso. E está no saldo devedor, porque isso não paga a conta. O que paga a conta é o sangue do justo. Ele venceu a lei, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. E as pessoas não entendem isso. Até porque as pessoas não querem ter o conhecimento de Deus. Você ter conhecimento de Deus não é você somente ler uma Bíblia. Não é só somente tirar 1 hora, 2 horas. Eu oro 2 horas, oro 3 horas. Não tem problema. Você pode orar 1 segundo. Se o seu coração estiver voltado realmente para o altar do Senhor, é muito mais ouvida do que a oração de alguém que gritou o dia inteiro e não teve nenhum pingo de sensibilidade de entender que Deus estava ali. Então não são sacrifícios, é um movimento de obediência. Por que Deus fala? Ele não está procurando pessoas para trabalhar para Ele. Não é uma empresa que está com uma placa lá, precisa de funcionários. Não, é um lugar que Ele quer que chegue até nós. E às vezes a gente está querendo ir lá. Porque quando Jesus vai orar, ele fala assim, venha o teu reino. Ele não falou assim, nós vamos até o teu reino. Ele falou, venha o teu reino. Então, para esse reino chegar até nós, nós precisamos fazer o quê? Nos desnudar, nos arrepender, nos humilhar, reconhecer Ele como Senhor e Salvador. E isso, irmão, é uma coisa que pouca gente sabe de verdade hoje. Não se prega mais sobre arrependimento, não se prega mais sobre conversão. Entendeu? Não se prega mais sobre isso. Então as pessoas hoje conhecem apenas um evangelho que está sendo desmistificado por gente que está mal intencionada e faz desse movimento um mover de ganhar dinheiro. E eles vão ficando cada vez mais ricos, as pessoas cada vez mais iludidas, e o evangelho verdadeiro mesmo, poucos estão pregando ele. O evangelho verdadeiro é o arrependimento, a transformação. Sim, porque se você não pregar o evangelho da reconciliação, você não está pregando o evangelho de Cristo. Por que reconciliação? Quando o homem peca, ele se desliga de Deus. Mas quando Jesus veio, ele veio como uma ponte, ligando novamente o homem a Deus. Então ele é a verdadeira religião, o sentido religare. Da Vulgata Latina, religare é religar. Automaticamente, só tem uma pessoa que pode nos ligar de volta a Deus, e essa pessoa é Jesus. Só que Jesus é o mais desprezado de todos na igreja. Você está entendendo? A gente aplaude o presidente que chegou, a gente aplaude o vereador que chegou, a gente aplaude um monte de gente, mas se Jesus entrar na igreja, ninguém nem vê. E às vezes ele nem está na igreja.
Certa vez um homem foi reclamar, né? Falou assim, poxa vida, eles não deixaram nem eu entrar na igreja lá, porque estava meio embriagada. Uhum. Aí ele foi reclamar, foi falar para Deus, aí Senhor, você não está vendo? Não deixaram eu entrar na tua casa. Falou, fica tranquilo, filho, nem eu lhes deixo. Mas como fica em relação aos fiéis, então, né? Porque eu vou dar um exemplo. Beleza. Nem Jesus entrou na igreja. Tá, mas e se tiver lá 5, 6, 7 pessoas que estão ali, mas está adorando em espírito e em verdade? Jesus não se faz presente naquele ambiente? Sim, mas aí que tá. Aí você vai trazer a desmitificação da igreja. Igreja não é um lugar onde você vai. Igreja é o que você está se tornando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Igreja não é o lugar onde você vai. Igreja é o que você está se tornando. A igreja ela é a junção dos membros, né? O que nós fazemos muito é nos reunir em locais para sermos igreja. Só que ao invés de sermos igreja nesses locais, para nos unir em oração, louvores, a gente está entrando em rivalidades. E havendo dissensões e contenda, nós não somos carnais? Sim. E se somos carnais, não podemos agradar a Deus? Não. E aí? Você está entendendo? Por isso que eu falo que o verdadeiro adorador, ele adora o Pai em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade, você não vai oferecer para Deus um culto por semana ou 3 cultos por semana. A sua vida é um culto. Então é o único culto que você vai apresentar para Deus. A sua vida inteira. Com os acertos, com os erros, com os quebrantamentos, com os arrependimentos. E isso vai ter peso naquele grande dia. As palavras que você falou, os pensamentos que você alimentou. Você está entendendo? Se for aquele lance de ter um telão mesmo passando na sua vida assim, vai ser triste, hein? Vamos se esconder. Deixa eu pular debaixo da mesa aqui. E aí, Diegão? É complicado, né? Mas não Imagina, tem pra onde correr, né? Não, mas pode falar. A Bíblia fala que a gente vai ser julgado, que a gente vai ser reconhecido, a gente vai receber por aquilo que a gente fez, é aquilo que você falou, né? A nossa vida é um culto. Vai chegar o dia que vai chegar aí, Bruno. Você tem isso, isso e isso. Parabéns por isso, errado isso. Seu galardão tá aqui. O galardão é recompensa, né? Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras é o que vai vir como recompensa, né? No galardão. É porque, tipo assim, quando você é um empregado de uma empresa, dá um exemplo aqui para você. Você trabalha por salário. Então, deu seu horário, você quer ir embora. Se for para chegar mais cedo, você fala, não, você não vai pagar a hora extra, por que eu vou chegar mais cedo? Porque você é um funcionário. Você ganha por salário. Tá entendendo? Agora, quando você é filho do dono, você fica até mais tarde, não tem problema. Você chega mais cedo, não tem problema. Sabe por quê? Você não está ali pelo salário. Você já é dono de tudo. Então, quando eu estou servindo a Deus em espírito, em verdade, eu não estou pensando no galardão. Eu não estou pensando no galardão, nas recompensas. Pelo contrário, eu faço tudo aquilo ali com alegria. Por quê? No final, tudo é meu. É tudo do meu pai. Eu sou dono da herança. Eu não sou alguém que vai lá no final do dia para receber um salário. Você está entendendo? Então, às vezes, o que está matando muito os nossos dias hoje... Mas a gente tem que se ver, perdão atrapalhar, mas a gente tem que se ver como servo ou como filho e herdeiro? Eu tenho que me ver como servo de Deus ou como filho de Deus? A verdade é que nós somos filhos. E como filhos, nós assumimos responsabilidades. E servimos. E servimos. Sem nenhum questionamento. Qual o problema de você lavar o seu prato que você comeu na sua casa? Nenhum. E a empregada lá lavar? Também nenhum. Só que ela trabalha por um salário. Você já não trabalha por um salário. Tudo ali é seu. Então, às vezes, a gente tem tudo nas mãos e estamos pedindo mais. Estamos querendo mais. Não sabe ser grato pelo que já tem. E nem sabe o que tem. Já viu o filho pródigo? Sim. É uma história bem complexa. De alguém que saiu, pegou a herança, gastou, tá, depois ele volta, certo? Só que tinha um irmão que não saiu.
Não desperdiçou nada. Só que nem ele sabia do que ele tinha direito. E quando ele vê o pai matando o cordeiro, o boi cevado lá, automaticamente ele se irrita e fala assim: eu todo tempo estou aqui na tua casa, nenhum cabrito tu me deu, mas é tudo seu, era só matar, comer, fazer festa. Se ele quisesse, ele podia matar e comer, não fez porque ele não quis, né, chamar os amigos. Por causa que estava tão preocupado em querer a fazer coisas que deixou de ser filho. Então tem muita gente que deixou de ser filho faz tempo porque só quer trabalhar e dar resultados. E se esquece que muitas das vezes é prazeroso deitar nos braços do pai. Que é prazeroso muitas das vezes você descansar no colo do pai. Ele serve tanto que ele se confunde com escravo e esquece que é filho. Esquece que é filho. Perde a identidade. Tem muita gente perdendo a identidade na presença de Deus. Dentro da igreja. Sim. Aí que tá, esse papo de dentro da igreja que mata também. Porque, tipo assim, quando você entende que você é a igreja, entendeu? Nós somos a igreja, vamos dizer assim melhor. Eu não sou a igreja, nós somos. Então, nós somos pedras que fomos edificadas para o crescimento, para a edificação. Estamos fazendo um templo, desde quando Jesus veio. Só que aí o que acontece? A gente não tem essa visão ampla hoje, porque houve muitas mudanças, houve muitas reformas, houve muita mentira envolvida. Então a gente hoje aceita muita mentira, porque acredita ser verdade, porque viu que muita gente que se destacava no evangelho aceitou essas mentiras. Foi que nem o negócio do carnaval que você falou para mim. Evangélico tá pulando carnaval, fez festa de carnaval. Teve famosos, né? Cantores famosos, líderes religiosos famosos que foram fazer a abertura de carnaval e falar que é importante que eles estejam no meio e tal. Aí vai dos interesses de cada um. Mas é possível se misturar o santo com o profano, porque o carnaval hoje é algo profano. É algo profano. Festa da carne. Festa da carne. Romanos 8:8 fala o quê? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se eu vou entender 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. No que eu estou glorificando a Deus fazendo isso? Nada. Então por que eu vou fazer? Aí vem de novo Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Você está entendendo? Então você tem que ter o quê? Um discernimento espiritual. Porque quando nós não conhecíamos a Cristo, nós andávamos como os carnais. Agíamos como os carnais. Só que agora somos novas criaturas. E sendo nova criatura, o mínimo que eu tenho que pensar é que eu sou um homem espiritual. E como homem espiritual, eu tenho que andar no espírito. Eu tenho que ser vigilante em algumas coisas, alguns atos. Minha vida já não pode ser levada de qualquer maneira. Você está entendendo? Ele nos deu a vida, mas ele requer de nós santidade. Não é viver de qualquer jeito. Dá para entender? Sim. Quer uma ajuda? Não, dá para entender, eu estou entendendo. Quando eu era mais novo, eu não tinha muito entendimento. Eu buscava... Já viu, Diego, aqueles que revela CPF? Esse cara é bom, hein, mano? Já. E qual que é a sua visão em relação a isso? Porque, assim, existem bastante cultos, né? Onde existem profetas que saem revelando tudo, né? A pessoa fala, olha que para provar que é Deus, Maria Aparecida, não sei das quantas, te vi num hospital e tal, a pessoa fala, é verdade, é verdade, é verdade. Eu acredito que sim, só que também eu posso dizer que eu não acredito tanto, porque a palavra de Deus fala também sobre espíritos adivinhadores, tá ligado? E eu não sei se isso edifica tanto, porque passa ali, adivinha, mostra para a pessoa um pouquinho sobre a vida dela, depois pode ser que já esqueça. Deus habita nesses lances de revelação mesmo, tipo em relação a CPF, a pessoa tá doente, nome, placa. Já vi gente revelar placa, mano. Placa de carro? Placa de carro. O número da nota do dinheiro que está no seu bolso. Acontece muito isso. Qual que é a sua visão em relação a essas coisas? São crianças brincando no reino de Deus. São pessoas infantis que não entenderam o evangelho e usam de truques para iludir pessoas que também é tão criança quanto eles, para acreditar nisso. É tipo se eu falar para você assim, ó, vamos para a igreja no dia 25, que o Papai Noel meia-noite vai estar lá. Mas vamos lá, que ele vai dar presente para todo mundo. Você vai ir?
Eu não. Mas por quê? Uma que eu não acredito em Papai Noel. Por que você não acredita? Não acredito, pô, não existe, não tem. Não existe. E você acha que existe um Deus todo-poderoso que precisa de artimanhas para ludibriar o povo a ponto de enganá-los para fazer eles virem para a igreja? Hoje eu já não acredito mais nisso, mas na minha época, no início da minha conversão, eu queria caçar uns cultinhos e eu ainda ficava, Deus, fala comigo, Deus, revela na boca do profeta ali para a pessoa vir apontar o dedo. Só que tem muita gente que busca isso hoje, só que elas acabam esquecendo o quê? Que a palavra ela já está revelada na Bíblia, né? Esse caminho é um pouco delicado para você andar nele. Porque, tipo assim, o chamado nosso é para o arrependimento, ao arrependimento a conversão a maturidade o serviço. Você está entendendo? Então aonde que entra essa brincadeira toda? De ficar adivinhando as coisas dentro da igreja. E pior não é isso. No final tem a oferta. É para abençoar a vida do pregador. Que nem pregador é adivinho. Então, aí que eu falo para você, as culturas passadas trouxeram muita coisa misturada e a gente acaba aceitando isso. E se você tirar isso dessas pessoas hoje, é como se tirar doce da boca de criança. Vai ter gente que vai sentar no chão, vai erguer os pezinhos, vai ficar batendo no chão e chorar. Não, eu quero que tenha. Se não tiver, não vem mais aqui. Você está entendendo? É tipo assim, se eu entender que eu preciso oferecer a Deus um culto, eu não preciso gostar do louvor. Porque se o louvor é para Deus, quem tem que gostar? Eu ou Deus? É Deus. Então por que a gente está preocupado com o louvor? Não gostei desse louvor hoje. Você está entendendo? Então os cultos já não são mais para Deus, são para nós. Se fosse para Deus realmente, a gente ia dar o nosso melhor e solta a voz e deixa Deus sentir aí essa alegria do nosso coração. Mas não é isso que acontece. Tem louvor que eu nem vou cantar porque eu não gosto. Não gosto desse louvor aí. Pregador que pregou, não gosto dele pregar, não. A gente esquece o propósito real do que fomos chamados para ser. Nós para ser luz do mundo. Não um jogo de luzes. Cor vermelha, amarela, azul. Para que serve isso? Para festa, animar criança. Criança gosta dessas coisas aí. A luz realmente ela é para dar claridade. Para demonstrar o que está acontecendo em volta da gente, mostrar os perigos que nós podemos correr se nós seguir no caminho da escuridão, não ficar brincando. E tem muita gente brincando nos campos de Deus, muita gente que está desafiando Deus nas suas brincadeiras. Eu vi uma igreja que estava fazendo rave, mas estava fazendo rave tipo rave mesmo, tá ligado? Rave igual os caras fazem rave mesmo, no meio do mato, assim, os DJ e tudo, e show pirotécnico, e explodindo bomba e tudo mais, tá ligado? Tipo, estourando o rojão. Então as pessoas acabam se confundindo muito, né? Sim, mas o que acontece? 2 Timóteo, capítulo 3, vai dizer que os dias que nós estamos vivendo são dias maus, em que as pessoas procurariam líderes segundo os seus próprios desejos. Automaticamente, o que está acontecendo? As pessoas estão procurando realmente pessoas que agradem aquilo que elas querem viver. Tanto é que se uma igreja só pregar o evangelho, cantar louvores antigos, tem muita gente que nem vai mais. Fala, aqui não vou não. Pô, eu gosto do louvor antigo, mano. Não faz meu gosto. Não, dando um exemplo para você. Você está entendendo? Então, tem gente que só quer ouvir rock na igreja, tem gente que só quer ouvir rap. Então, é uma diversidade de gostos que não tem nada a ver com o reino de Deus. Porque quem ouve a música somos nós, quem gosta somos nós, não tem nada a ver com Deus. É que o clima nos leva, às vezes, numa dimensão espiritual. Aí... mas também eu, particularmente, não vejo nada de errado em, tipo assim, um estilo de música diferente, mas desde que seja voltado para Cristo. Eu vou dar um exemplo, um rap gospel, eu acredito que seja possível a gente curtir sem... Não, é o ambiente. Sim, é o ambiente. É o ambiente. É isso que eu tô falando. Você vai fazer um churrasquinho, põe um rap gospel... Um pagode gospel. Pagode gospel é legal, mano. Eu curto essa carne e ouvir um pagode gospel. Não tem problema essas coisas. Só que o problema é o quê? É o escândalo que você traz pro irmão. Você está entendendo? Porque não tem problema que você vai comer, que você vai beber, Paulo fala. Mas o problema é que se o seu irmão se escandalizar, você leva ele ao pecado. Então tem coisas, às vezes, que a gente evita de fazer perto dos outros para não cometer esse tipo de delito, de fazer alguém pecar por causa da gente.
Que às vezes o que para você é liberal, para outra gente é o fim da picada, é o fim do mundo. Mas tem que ver o que é liberal também, porque eu vou dar um exemplo. Existem muitas pessoas que vão para a igreja e tal, mas que usam... não vê problema em usar uma roupa mais sensual. Só que essa dela usar uma roupa mais sensual dentro da igreja faz com que o irmão toda hora esteja desviando o olhar. Já viu isso, Diego, dentro da igreja? Com Já certeza. Acontece, tipo assim, a pessoa... Acontece muito, não é pouco. Mas a questão não é nem essa. Porque, tipo assim, um exemplo, a igreja não é um lugar, não é um desfile de moda, não é fashion week, vamos dizer assim, tá entendendo? Não é um salão onde você vai para curtir, dançar, vai com aquelas roupinhas para arrumar um namorado. A igreja é um lugar de você ir para buscar Deus. E o primeiro ponto que nós perdeu foi esse ponto de buscar Deus. A gente às vezes vai para a igreja com outros intuitos. Vou arrumar um namorado, vou com essa roupinha aqui. Vou chamar os jovens hoje estão nessa pegada aí. Quero ir para a igreja para arrumar uma... Não, mas todo adolescente faz isso, todo jovem faz isso. Mas é que você vê que é negócio de idade. Entendeu? Só que aí um cara de 50 anos, de 40 anos, entrando numa vibe dessa aí, ele está totalmente fora do contexto. Ele se perdeu no tempo. É por isso que a Bíblia vai dizer que em todo tempo que o menino é herdeiro, enquanto ele for menino, ele não é diferente de um escravo. Porque mesmo sendo dono de tudo, ele não pode usufruir de nada. Então tem muita gente hoje que está dentro da igreja e é como um escravo, por quê? Porque ainda não amadureceu no entendimento. Ele não sabe quem ele é em Deus. Porque o dia que ele descobrir quem ele é em Deus, ele não se perde mais nessas coisas. É o que eu falei para você no começo da minha conversão. Eu dei trabalho para me converter. Vim para a igreja, conheci a religião, conheci muita gente boa demais, mas eu dei trabalho para me converter. Por quê? Porque até então eu só conhecia a religião. Eu não conhecia Jesus. E ao conhecer Jesus, eu descobri uma coisa. Ninguém nasce grande. Lembra que Jesus falou para Nicodemos? É necessário você nascer de novo. E às vezes, se nascer de novo, você vai nascer engatinhando, meu amigo. Você não vai nascer já grande, gigante. Então essas coisas aí levam tempo para trazer maturidade, entendimento. Então a gente vai continuar errando em algumas coisas, acertando em outras. Mas o principal de tudo é que nós cheguemos ao aperfeiçoamento de Cristo. De varão perfeito. Estatura de varão perfeito. É a finalidade da igreja. Você está entendendo? Alcançar maturidade. Então eu não posso ser menino a vida inteira dentro da igreja. Eu não posso ser aquele cara que se perdeu e no outro mês eu sou o mesmo que se perde, depois no outro mês de novo, a ovelha perdida. Não, mas Jesus ele volta para buscar a 100ª ovelha. Tá bom, mas quantas vezes? Você nunca vai amadurecer, vai sempre ser ovelha perdida? Você está entendendo? A gente vai entrando dentro de um casulo, numa zona de conforto, que a gente não quer compromisso. Então tem muita gente desse jeito, que ele vem para a igreja, ele se converte e aí ele se acomoda. E aí ele vê que não está bom, fica meio melindroso, se afasta, eles vão lá, busca, traz de volta, ele continua, quando vê que vai surgir compromisso, assumir responsabilidade, ele sai de novo, dá aquele tempinho, depois ele volta como um menininho. E isso aí não funciona na igreja, você está entendendo? Porque Deus ele quer que a gente prepare a próxima geração. Porque eu não sei quando Jesus vai voltar, você sabe? Você sabe, Diegão? A Bíblia não fala, né? Não, a Bíblia não fala. Nem o dia e nem a hora. Ninguém sabe, a Bíblia diz. A não ser o pai. Nem o filho sabe. Hoje ele já sabe, será? Não. Ainda não? Porque ele não está do lado? Ele está do lado. Não fala que está à destra? Tá. Eu perguntaria se eu fosse Jesus. Não, né? Oi, pai, quando? Só para saber só. Eu sou muito curioso. Mas por que isso, irmão? Porque a igreja, ela tem que entender o quê? Se Deus é amor, nós somos filhos do amor de Deus. Nós somos fruto desse amor. Quando a Bíblia fala que as obras da carne são, aí começa a falar um monte de coisa, prostituição, avareza, idolatria, tal. Quem tais coisas pratica, não herdará no reino do céu, certo? Certo. Mas o fruto do Espírito, paz, amor, humildade, benignidade, fé, mansidão, contra essas coisas não existe lei, a Bíblia vai dizer. Só que a gente se esquece que Jesus enxertou em nós a sua palavra, que é a semente. Nós somos a terra boa, que foi lançada a semente que deu certo.
Tá entendendo? Muita gente estava como um pedregal, então a semente caiu, não gerou raiz, ou estava como espinho, começou a crescer, ficou sufocado nos espinhos e não permaneceu. Por isso que muita gente não permanece, está nessa situação de terra. Só que a gente foi como uma terra boa, então germinou. E se germinou, irmão, a gente tem que começar a entender o quê? As minhas raízes devem estar ligadas junto a ribeiros de águas. Para quê? Para que eu possa dar meu fruto na estação própria e que as minhas folhas não caiam. Você está entendendo? Sim. Então, se eu sou uma árvore plantada junto a ribeiros, qual o fruto que eu estou dando? Se o fruto de uma árvore de laranja, ela dá o quê? Da laranja. Uma árvore de pêssego dá o quê? Pêssego. E um fruto de uma árvore de amor? Tem que dar amor. E aí que está o porém. A gente se esqueceu desse principal ponto. Às vezes os nossos frutos são amargos. Os nossos frutos são indesejados. Tem gente que olha para nós e sente nojo. Fala, eu não quero ser crente para ser que nem fulano. Eu não quero servir a Deus para ser igual ciclano. Você está entendendo? Por quê? Porque muitas das vezes a gente não está produzindo aquilo que realmente fomos chamados para produzir. E isso nos traz a nós algo para se pensar. Eu preciso amadurecer, então. Você está entendendo? Sim. Eu preciso amadurecer, as minhas raízes precisam estar aprofundadas nos ribeiros de águas, que é a palavra de Deus. Porque quando alguém chegar perto de mim, vai ter folha, irmão. Vai ter sombra, vai ter descanso. Está entendendo? Vai ter uma palavra de amor, uma palavra de paz, de transformação. E é isso que nós temos que produzir, vida nas pessoas. Porque o mundo sem Deus é um mundo morto. Um homem sem Deus é um homem carnal, ele não tem espírito. O espírito dele está morto, porque o que alimenta o espírito é a palavra. Por isso que Jesus falou, não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Só que aí, quando ele se aparece com a mulher samaritana, é interessante ver que ele estava com fome, os discípulos vão atrás de comida para ele fica no posto de sentado, e quando a mulher chega, ele começa a ensinar para ela algumas coisas, explicar para ela algumas coisas sobre o reino de Deus, e ela se converte. E aí os discípulos não ousam perguntar nada para ele, porque a mulher era samaritana e ele judeu. Os dois não podiam nem estar conversando ali. Só que eles perguntam, o senhor não está com fome? A resposta de Jesus foi o quê? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Então o alimento do cristão não é somente se alimentar da palavra de Deus, mas é se alimentar da palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Você está entendendo? Porque quando eu me alimento e eu pratico, automaticamente eu estou trazendo o quê? Um alimento espiritual para o meu espírito. Isso está trazendo maturidade espiritual. Não tem nada a ver com coisa carnal. Na carnalidade a gente entende que a gente chega numa idade que tem que assumir responsabilidade, tem que correr para tirar uma carta de motor para dirigir um carro que você não vai dirigir nunca. É ou não é verdade? Sim. E no espiritual o quê? Eu tenho que começar a buscar essas coisas, essa maturidade, esse engajamento, para quê? Para que a obra de Deus continue fluindo. Porque enquanto tiver pessoas pregando a mentira, as pessoas vão continuar acreditando. Mas enquanto tiver pessoas que não acreditam na mentira e continuam pregando a verdade, vai ter sempre alguém na contramão. Sempre alguém batendo de frente, impedindo com que as heresias continuem sendo pregadas. Porque o que mais tem hoje são heresias. Qual a maior heresia que você já ouviu assim, vendo uma ministração e falando, não, isso não dá? Ah, cara, toda vez que você vê alguém negando Cristo e ele se sentindo o cara, isso é terrível. Aí você vê o cara que adivinha um monte de coisa e fala que é homem de Deus. Os que tem a adivinhação. Homem de Deus. Está entendendo? Isso aí é terrível. Por quê? Porque as pessoas que estão ouvindo, infelizmente, não têm maturidade suficiente para discernir. Cara, essas pessoas lotam igrejas. Tem ele profeta, né? Ele fala que ele é profeta, Leonardo Salles. Ele adivinha a vida da pessoa, ele assopra na cara da pessoa, a pessoa já cai falando em línguas. Às vezes a pessoa foi na igreja a primeira vez, nunca teve um contato com o Espírito Santo, e ele assopra, a pessoa já cai falando em línguas. É possível isso? Porque eu não acredito que seja tão fácil você ser batizado e sair falando em línguas assim. Tipo, nunca foi a primeira vez. Pronto, já viu isso, Diegão? Já. Mas você acha que é possível isso, Diego? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Eu acho que é um tanto quanto polêmico, né? É aquilo que a gente fala, você é uma árvore e quais são os seus frutos?
Se a pessoa está na carne, como que ela vai dar o fruto do Espírito? Nada contra, entendeu? Ela pode ter um encontro com Jesus naquele momento, naquela hora, naquele dia, naquele minuto. Mas eu acho que vai um tempo para testificar muito aquilo que Deus faz na vida da pessoa, né? É porque eu tenho minhas dúvidas em relação a dons. Eu sou um cara bem cético em relação a essas coisas, sabe? Eu gosto de questionar, olhar, analisar bem. Quando a gente vê quando o Espírito Santo veio em Pentecoste e eles saíram falando línguas e partidas como de fogo, e aí veio uma galera de todas as regiões, todas as nações. Alguns não compreendiam, né, quando eles começaram a falar em línguas, não foi? Pô, esses caras tá louco, eles estão falando, tão bêbado, tão embriagado. E outro falava, não, ele está falando a minha língua. Só que hoje a gente vê muita diversificação de línguas. Alguns falam canta labassura, outros falam canta labassá, outros falam canta labacê. Não estou aqui para envergonhar o evangelho, nada, mas é uma dúvida que eu tenho e muitas pessoas têm. Qual é o verdadeiro dom de línguas? É falar em outros idiomas ou é você falar línguas estranhas que ninguém consegue compreender? Você está fazendo uma pergunta para mim de algo que talvez teria que ficar 1 ano ou mais meditando na palavra, examinando as escrituras e trazendo um respaldo. Não dá para ensinar do dia para a noite algo que, às vezes, que nem o falar em línguas na época do Atos dos Apóstolos, você tem que ter o discernimento. Eles falaram em línguas e as pessoas ouviam, não o que estavam falando, mas as pessoas ouviam na sua própria língua. Então era uma palavra de interpretação. Só que todos eles falavam a mesma coisa. O quê? A respeito do testemunho de Jesus Cristo, para a edificação daqueles que se converteram. Tanto é que quando Pedro prega depois na língua dele própria, 3.000 almas se convertem. Sim. Você está entendendo? Então houve uma edificação coletiva por causa do quê? Do mover do Espírito Santo. Porque existe o dom de línguas que você fala só em língua e não tem intérprete. E esse Paulo fala em Coríntios, se você for falar em línguas e ninguém conseguir interpretar a sua língua, cale-se e fale consigo mesmo, porque quem fala em língua edifica-se a si mesmo. Você está entendendo? Porque é um dom de língua que não tem interpretação. Então isso aí é para edificação pessoal. Tem o dom de língua, que é para a edificação pessoal, que é o cara que tem a oratória boa, ele fala na língua de todo mundo ali, todo mundo entende. Você está entendendo? Que é o profeta, que é a profecia, que muita gente confunde com adivinho nos dias de hoje, que é um problema muito sério. Então, o problema hoje é a falta de conhecimento. Porque nós questionamos muito e pesquisamos pouco. Porque se eu entender realmente a profundidade do falar em línguas, eu oraria em línguas como Paulo fala, em todo o tempo orando no Espírito. E a pessoa que ora em língua, ela consegue compreender o que ela está falando em línguas? Não. O homem não entende, as pessoas que estão em volta não entendem, mas Deus ouve. Deus ouve. E a Bíblia fala assim, quem ora em língua, ora bem, porque ora a Deus. Então tem que ter esse discernimento, tipo assim, se eu estou cheio do Espírito Santo e eu começo a falar em língua, eu tenho que procurar um jeito de não atrapalhar o andamento do culto. Está entendendo? Porque às vezes tem alguém pregando, eu senti uma alegria tão grande, uma unção tão forte no Espírito, então eu vou falar em língua e vou atrapalhar o pregador, sendo que na minha linguagem, que eu estou falando ali, é apenas uma edificação pessoal. Não, então eu vou ter sabedoria, por isso que eu falo, a maturidade, ela nos ajuda nisso. Aí eu vou ter sabedoria, entendimento, fazer o quê? Vou me calar e falar comigo mesmo, sem problema nenhum, dentro de mim, e vou desenrolar a língua estranha ali, tranquilamente, sabendo que eu estou fazendo o quê? Edificando. Ou ela pode orar baixinho também, para não atrapalhar o irmão do lado. Sem problema. Ou pode orar alto e atrapalhar todo mundo, e aí? Vai dar maturidade de cada um. Já vi pregador pregando, o cara parou, ficou olhando, o cara falando em língua ali, mas porque estava tão alegre no espírito, só que não tinha discernimento. Vai condenar uma pessoa dessa? Não tem como. Você está entendendo? Então a gente vai adquirindo maturidade com o tempo, e a gente para de julgar algumas coisas. A gente começa a compreender. A maturidade faz isso. Porque o cara soprou lá e a pessoa recebeu o Espírito Santo. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? É impossível isso acontecer? Do cara chegar lá, soprar e alguém se passar no Espírito Santo? Eu vou falar para você. Eu acredito que não. Para Deus nada é impossível, gente. Da mesma forma que eu acredito que nada seja impossível para Deus, só que acaba banalizando demais. Por isso que eu pergunto, entendeu? Sim. Tipo assim, o cara assopra em 10, os 10 caem. Pô, Deus pode fazer? Pode fazer. Pode. Mas daí ele assopra em mais 10 e mais 10 faz.
Aí, tipo, e vai indo, e vai indo. E acaba se tornando o quê? Um rito que toda semana isso acontece. Tem outras igrejas que têm mais a função de manifestar demônio, entrevistar demônio, expulsar demônio, falar com demônio. É porque segue muito da linhagem dessas igrejas. Quando eu falo para você que o nosso evangelho ele veio passando por muitas mudanças e foi muita crise, foi muitas coisas que aconteceram, muita coisa entrando dentro da igreja. Essas coisas entraram dentro da igreja. Tem uma denominação também que ela fala assim que você só é salvo se você for selado com o Espírito. E você só é selado com o Espírito Santo se você falar em línguas. Onde está isso na Bíblia? Não, eu também não sei, né? Mas tem uma denominação que fala. Então, porque é tipo assim, ó, as pessoas vão falar o que elas querem falar. Mas se você tem conhecimento, você vai fazer que nem aquele sábio, que o burro chegou até ele, veio reclamar lá do leão, e o leão discutindo com o burro, e de repente o rabino olhou para o leão e falou, fica quieto, ele está certo. E aí o burro saiu todo contente. Aí o leão questionou o rabino, falou, você sabia que ele estava errado, e mesmo assim você falou que estava certo? Falou, filho, você sabe que ele é burro. Por que você vai ficar batendo de frente com ele? Deixa ele continuar falando. Ficar discutindo com o louco não dá. Você está entendendo? Porque não dá, não tem como, não tem lógica. Tipo assim, se eu sei o que é bom e você está batendo de frente, quem está errado? É você que está batendo de frente. Então, eu sou obrigado a te devolver com a mesma ignorância? Então, o que eu vou fazer? Vou demonstrar que realmente eu tenho graça do céu e vou ficar na minha. Você está entendendo? Tipo assim, alguém quer o seu mal. E ele vai fazer de tudo para te puxar o tapete. O que ele vai fazer? O que fizeram com Jesus. Jesus expulsou o demônio, curou enfermos. E o que os fariseus estavam fazendo? É filho do diabo. Ele faz isso pelo poder de Satanás. E o que Jesus respondeu? Vocês são todos errados, vocês não estão sabendo de... Não, Jesus olhou para eles assim, ó. Vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Aí Jesus orienta, qualquer blasfema será perdoada contra o Pai, contra o Filho, mas contra o Espírito Santo não. Então vocês vigiam. E a blasfêmia contra o Espírito Santo seria isso, então? Tirar a glória de Cristo? Sim, com certeza. Porque, tipo assim, se Deus está fazendo algo e você fala não é Deus, é o diabo, você está fazendo a mesma coisa que só Deus fizeram. Então tem que ter sabedoria, né? Tem que falar, é melhor calar-se do que... Você deve se calar e analisar. Por quê? O que é de Deus permanece, irmão. O que é de Deus permanece. E não adianta. Desde a época dos apóstolos, já tinha herege, já tinha o anticristo. Você pode olhar na Bíblia, você vai ver, já tinha tudo isso. Você vai ver 1 João falando, já há muitos anticristos já no meio de vós. Naquela época, irmão. Você acha que agora não tem? Tem bastante. Você está entendendo? Muita gente que desvia o evangelho. Paulo falando aos Gálatas, fico muito contente que vocês estão prestes a se converter, mas me assusta saber que vocês saíram desse evangelho para o outro evangelho. Já mudaram rapidamente a situação, procuraram outras questões. Entendeu? Porque o evangelho sempre vai ser a doação, irmão. Uma entrega. Não é recebimento. Então, toda vez que você vem para receber, você está meio fora do propósito. Você vem para entregar. Por que você vai entregar? Porque você já recebeu primeiro. Está entendendo? Você não dá um dinheiro na igreja porque você quer receber o dobro depois. Mas hoje o que acontece muito é isso, né? As pessoas ofertarem com uma promessa de que vai colher 10 vezes mais. 100 vezes mais, 1000 vezes mais. É um baita investimento. E aí, onde que a pessoa bate? Bate de frente na sua ambição. Você é tão carnal quanto o cara que está falando. Porque você está querendo ficar rico, está achando que é loteria. Você está entendendo? E, na verdade, a oferta é algo voluntário, do coração. Por isso que Paulo falou assim, cada um faça segundo o que propôs no seu coração. E fazer com alegria, não com murmuração e com raiva. Você está entendendo? Por quê? Eu entendo que Deus já me deu. Então, se eu estou doando, é porque eu estou sendo grato por aquilo que eu já recebi. Deus, você pode ver que Deus ele não te dá a semente para depois te dar o fruto. Primeiro Ele te dá o fruto. E aí a única coisa que Ele espera de você é que você pegue a semente e plante novamente. Para que lá na frente tenha mais fruto novamente. Entendeu? Só que aí, se você comer a semente, o que vai acontecer na próxima vez? Aí já era, né? Não tem que plantar, não tem que investir, não você tem tá que entendendo? semear. E é isso, é a vida. A vida cristã é a mesma coisa. A gente primeiro se entrega a Jesus e Ele vem
nos respaldar, trazendo maturidade, entendimento. E uma coisa que é séria no Evangelho é que as pessoas esqueceram desse fato de maturidade, irmão. A maturidade é algo que tem que existir na vida do cristão. Você se converteu hoje, daqui 10 anos você continua o mesmo cara. Você não tem uma maturidade, você não tem uma responsabilidade, você não tem nada. Então algo você está errado, você está fora do contexto. Você está entendendo? Os discípulos eram discípulos, certo? Depois foram provados. Que jeito? A comissão vai lá, expulsa o demônio, cura os enfermos, dos mortos. O que eles fizeram? Senhor, os demônios se submeteram a nós curamos o enfermo. Tá. Ó, Calmou. não se alegre por isso. Se alegrar é porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Já expulsou o demônio? Já. Já expulsou o demônio, Na Diego? misericórdia de Deus, já. Já. Sai em nome de Jesus. É algo que o crente tem que fazer, é algo, faz parte da vida cristã. E aí o que acontece? Depois que você aceita esse projeto aí de maturidade, de novo nascimento, você tem que entender que no crescimento vem as curvas, vem os erros. Você olha para os discípulos, todos eles erraram. Quando Jesus foi crucificado, todos eles se afastaram de Jesus, todos eles saíram de perto, cada um cometeu um erro diferente do outro, mas todos erraram. Só que Jesus, quando ressuscitou, o que Jesus fez? E foi atrás deles, né? Reuniu todos novamente. Por quê? Era uma comissão, irmão. Eles tinham que dar continuidade. Não podia parar. Só que aí a responsabilidade aumentou. Falou assim, ó, convém que eu vá para que o Consolador venha. O outro Consolador, no caso. E ele vos ajudará em todas as coisas, que é o Espírito Santo. Então hoje nós temos o Espírito Santo, irmão. Para quê? Para nos trazer esse desempenho de maturidade, de crescimento, de responsabilidade. Você está entendendo? Você olha para os discípulos, após Jesus eles se transformaram no quê? Apóstolos. Apóstolos. Por que apóstolos? Porque começaram a tomar posições, assumir responsabilidades. O Pedrão lá que negou Jesus se tornou o líder da igreja ali. Você está entendendo? Primeira pregação dele, 3 mil homens se convertem. Na próxima pregação, acrescenta-se o número de 5 mil pessoas. Até a sombra dele curava. Você está entendendo? A sombra dele curava. Só que isso não subiu no coração dele. Por quê? Quando ele passa lá na porta formosa do templo, o que acontece? Ele vê o homem pedindo esmola, o que ele fala? Ouro e prata não tem, mas que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus levanta. E quando ele faz isso, todo mundo vai ovacionar dentro do culto, dentro da igreja. Falei, vocês são Deus. Não. Isso aí foi o Jesus que vocês crucificaram. E aí deu polêmica, tentaram prender ele por causa disso, eles tomaram chicotada, apanharam, voltaram tudo contentes. Falou, olha, nós estamos felizes porque Jesus achou que somos dignos de padecer pelo nome dele. Você está entendendo? Então isso aí é maturidade. Estamos amadurecendo. Mesmo sofrendo, eu estou me alegrando. Por quê? Porque eu estou cumprindo o propósito de Deus. Babelo, é muito bom, muito bom, muito bom. Só que ó, o nosso tempo já está acabando, passa rápido, né? Já deu 1 hora que a gente está conversando aqui. Rapidinho. Cara, é muito rápido. Tem uns convidados que a gente traz aí que demoram, hein? Nossa! Misericórdia, é verdade. Tem uns que demoram. Nossa Senhora! Mas quando o assunto é legal, assim, eu sou um cara que eu sou apaixonado pela história, pela palavra de Deus, Sim. por conhecer, por perguntar. Tenho muitas perguntas, mas o nosso tempo já deu, né? Infelizmente, já 11 horas já, 1 hora aqui já. Quero agradecer aos nossos patrocinadores que fortalecem a gente, a Turosurta Açaí. Eles ficam ali no Molon ali. É da Rua Açaí. No meu ponto de vista, é o melhor açaí que tem na região. E depois vem... Quer ver o próximo patrocinador nosso? Só nego bom, viu? Só nego bom. Espera aí que vai passar. Aí a Adega Malibu. Lá vende todos os tipos de bebidas. Cara, gente boa. O Gutão é 1000 grau. O Gutão é da hora. O Gutão é gente boa. Barbearia Mestre do Corte, que no caso sou eu, né, gente? Vamos marcar, cortar cabelo aí que eu tô precisando. Óticas Carina Buck. Inclusive, dia 21 vai ter exame lá de graça lá. Depois você paga pelo óculos. E Silver Store, a loja mais estourada da região aí. Moda surf, só vida louca vai comprar lá também. As roupas na top. Né? Roupa de quebrada, só os moleques chave só que vai lá. Mas é isso aí, alguma coisa, Diego? Não, isso aí, agradecer pela presença do Valmir aí. Val, quero agradecer. O Diegão, ele fala mais quando é política, viu? Quando é política, ele briga, ele pergunta e tal. Aí quando é mais, não sei, ficou meio quietão hoje aí. Acho que não tá legal, deve estar cansado. Não, eu tava só escutando, pô. Não, é legal, não é? Mano, sim. eu acho, é aquilo que eu falei, quando você vai na barbearia lá e tal, fica falando, cara, por mim, ele passa horas conversando em relação à palavra de Deus. E agradecer a sua presença aí, a gente vai marcar de novo para você estar voltando. Tá.
E é isso aí, quiser agradecer a galera. Agradecer a todos aí que estão assistindo a gente aí, os que vão assistir depois. E a gente não se aprofundou em nada aqui, apenas jogou um... Não, foi um bate-papo, foi um bate-papo. É aquele tranquilo. bate-papo que a gente tem na barbearia. Sim. Aquele bate-papo que a gente tem na barbearia, que a gente conversa nos ambientes e tal. Porque o podcast, acredito que é mais isso, né? Mais uma trocação de ideia, uma conversa. Sim. A gente pode se aprofundar em algum tema também para trazer Por qualquer favor. dia um ensino mais aprofundado. É que hoje não deu tempo É de que eu... você perguntou coisas variadas, né? Então a gente dá uma brisa de leque. Mas se você falar de um assunto, a soteriologia... Assunto o quê? Soteriologia, é a doutrina da salvação. Pneumologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Então tem muita coisa para se conversar. Aí dá para a gente entrar, que nem se for do língua estranha lá, que você tem muita dúvida. É um assunto muito bom de se tratar e pouca gente entende. E precisa ser explicado para a igreja. Entendeu? Para a igreja, para as pessoas que professam a fé em Cristo. É uns negócios bons, só que é aquele negócio. Não dá para explicar em uma hora de live, podcast, né? Entendeu? É uma coisa que você tem que sentar mesmo, uma mesa, sentar com a galera e pegar a Bíblia e vamos pesquisar. Não, beleza, então. Mas é isso aí. A gente Tá. vai marcar de novo, você vai voltar aqui. Quero agradecer, muito obrigado. Galera, quero agradecer a cada um aí que nos acompanhou até aqui. Vamos pra cima, tamo junto. Como que é seu Instagram? O meu, Valmir Mi. Valmir Mi? Eu acho que é Valmir Mi. Beleza, gente. Segue o Valmir Mi lá. Só procurar. Só procurar lá Valmir Mi. Acho que é Valmir Mi, na verdade. E tamo junto. Depois a gente vai fazer É os isso aí. cortes lá. Alguma coisa, Diegão? Só agradecer? Não. Obrigado aí. Fica. Se você chegou até aqui ou se você vai ver, foi da hora. Se você chegou aqui até aqui, quer dizer que você chegou até o final, né? É isso que você vai... Eu ia fazer uma piada. Não, o Diego falou, se você chegou aqui, quer dizer que você chegou até o final. Muito obrigado, ok? Então, beleza, galera. Tchau, tchau. Um beijo, Falou, abraço. pessoal, Até tudo semana bom. que vem. Tamo junto. Valeu. Tchau, Thiago. Sente, mas você sabe que não é. Vem na mente, não quer ouvir, né? Paga de inocente.